Vamos de economia? Economia barra política. Aqui no 360 a gente nunca consegue separar muito as coisas, elas andam bem juntinhas. Vou vir para essa câmera. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a proposta de emenda à Constituição, PEC, que vai aumentar a autonomia financeira e operacional do BC, não tira o poder do governo, foi o que eu apurei. A maior preocupação da equipe econômica hoje é se essa PEC mexe nas atribuições do chamado Conselho Monetário Nacional, o CMN. Por quê? Porque é esse órgão que define a meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central. Estava a maior discussão recentemente se abaixa a meta, sobe a meta, lembram disso? O CMN ele é composto pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e pelo presidente do BC. Conversando com pessoas próximas, Campos Neto disse a Haddad que o texto da PEC não inclui mudanças no CMN e que isso deve ser mantido pelos senadores. Os relatos é que Campos Neto saiu animado dessa conversa com Haddad, que ocorreu na última sexta-feira e foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Aliados de Haddad, no entanto, negam que a PEC da autonomia do BC tenha sido discutida na reunião. Eles afirmam que o ministro da Fazenda acha essa discussão toda muito precipitada e tem uma percepção de que Roberto Campos Neto quer deixar um legado e está tentando amarrar essa discussão no Congresso Nacional. Falei também mais cedo com o senador Plínio Valério, que é o relator dessa PEC. Ele disse que já ouviu os funcionários, os diretores do Banco Central e agora quer conversar com o líder do governo, o senador Jacques Wagner, e procurar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pessoas próximas a Pacheco afirmam que é um assunto que está muito ligado à política econômica, uma atribuição do Executivo e que, por isso, Pacheco não pretende tratar disso de forma assodada. No caso dos funcionários, a maior preocupação é garantir a estabilidade, o que deve ser ali bem cuidado pelos senadores. O senador Plínio Valério pretende apresentar o seu relatório até o mês de junho, antes do recesso. Procurei Haddad e Campos Neto, que não quiseram comentar. Vamos fazer um pouquinho de análise sobre esse assunto? Fernando Nakagawa aqui comigo. Naka, Campos Neto está animado, está achando que Fernando Haddad está mais disposto a discutir esse aumento da autonomia do Banco Central, mas Haddad não. Interlocutores do ministro me dizem, nós nem falamos disso. E Campos Neto admitiu em on para a Folha de São Paulo que sim, entraram nessa conversa. Raquel, o PT está reagindo e parte do governo reagindo com a mesma leitura dos últimos anos. É preciso atualizar essa percepção sobre o Banco Central. E num momento como o atual, em que o Banco Central já tem autonomia operacional, a autonomia financeira, que esse foi um tema muito batido na tecla ali pelo Roberto Campos Neto na entrevista à Adriana Fernandes, na Folha, é absolutamente importante num momento como o atual. Porque o Banco Central tem sido... O Banco Central, para entender essa história, né, tem um corpo técnico dos mais qualificados, se não o mais qualificado de todo o setor público brasileiro. São profissionais absolutamente competentes, brilhantes no que fazem. Só que, como o mercado financeiro teve um desenvolvimento muito acelerado ao longo dos últimos anos no Brasil, muitos desses profissionais têm sido roubados, entre aspas, pelo setor privado ou mesmo até por outras áreas dentro do governo. Isso tem desfalcado muito o Banco Central e uma das causas deste desfalque é o orçamento magro do Banco Central e que sofre, assim como qualquer outra área de governo, cortes e contingenciamento.
a autonomia financeira daria muito mais espaço para Roberto Campos Neto ou qualquer outro presidente que venha ocupar esta cadeira de manejar o Banco Central de maneira mais tranquila. Esta é a primeira parte. Agora, mas a preocupação do governo é de outra ordem, né? Sim, mas eles têm receio de que diminua a possibilidade do governo de definir a meta de inflação. Mas efetivamente hoje o presidente do Banco Central já é um nome autônomo em termos de ideias na discussão do CMN. O CMN são 3 votos, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento. Em um colegiado de 3, o governo tem 2 votos, que é a indicação de Haddad e a indicação de Simone Tebet. Agora, existe uma outra frente, Raquel, que me parece muito interessante também, que é Roberto Campos Neto, que é um defensor muito claro, explícito, do ajuste das contas públicas e do rigor com a meta fiscal. Ele está sofrendo os efeitos dessa situação fiscal frágil, porque o Banco Central, que ele preside, tem tido ano após ano, cortes no orçamento, na previsão de orçamento, para tentar alcançar alguma situação fiscal ali do governo, seja este ou o anterior. Os cortes aconteceram nas duas gestões, tanto do PT como de Bolsonaro. Então, Roberto Campos Neto tem sofrido atualmente com corte de gastos e numa situação preocupante, porque alguns projetos como o Drex ou mesmo o funcionamento do Pix tem sido colocado ali em alerta porque a falta de funcionários poderia prejudicar tudo isso.